Fala, galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadaço aí com feriadão, né, que vai até terça-feira, que é dia 2, finados. Neste sábado, aqui no Rio, chuvoso, tivemos o início, né, da 29ª rodada do Brasileirão. E esta rodada foi aberta com o jogo entre Atlético Paranaense e Santos. Atlético Paranaense, lembra? Aquele finalista da Sul-Americana contra o Bragantino? Lembra do Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil? Se classificou nesta quarta-feira, ganhando no Maracanã do Flamengo de 3-0. Esse mesmo jogou em casa para sua torcida eufórica, feliz, jogou contra o Santos, que está brigando lá na parte de baixo da tabela, que veio de uma vitória em cima do Fluminense em casa, e o Santos emplaca a sua segunda vitória, passa o Atlético Paranaense na tabela, e o Atlético Paranaense fica perigosamente, cada rodada que passa, chegando próximo do Z4. O time que está na final da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana, está ficando próximo do Z4. Já tem algumas rodadas que eu estou falando que o Atlético Paranaense tem que abrir o olho, com o Campeonato Brasileiro. A gente tem um canal de comunicação com a torcida do Atlético Paranaense, que é o nosso WhatsApp. E no nosso WhatsApp, a gente vem conversando. E um amigo, meu querido Johnny, falou: pô, Magalhães, o Atlético Paranaense, na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, abandonou o Campeonato Brasileiro. Eu falei: não, Johnny, desculpa, não concordo. O Atlético Paranaense, na 6ª rodada, não abandonou. Ele não conseguiu se manter na parte de cima da tabela. Foi diferente. Porque começou alguns times muito bem, outros foram ficando e outros foram caindo. E o Atlético Paranaense foi um desses que foi caindo. E foi dando prioridade às Copas. Beleza. Criou um formato de jogar o Atlético Paranaense. Perfeito. Só que o formato de jogar do Atlético Paranaense é para mata-mata. Copa do Brasil e Sul-Americana. Deu certo? Deu certo. Vai ser campeão com esse formato? A gente não sabe. Mas está nas 2 finais. O Atlético Paranaense pode ganhar as 2 finais. Pode ganhar do Bragantino e pode ganhar do Atlético Mineiro. Agora, esse formato para Campeonato Brasileiro não está dando certo. 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate no Campeonato Brasileiro. Placar do jogo, devo ter falado, Atlético Paranaense 0, Santos 1. O Atlético Paranaense está com 34 pontos na 13ª colocação, foi ultrapassado pelo Santos. Vai ter que ficar torcendo contra São Paulo, torcer contra a Bahia, torcer contra Ceará. Porque o Juventude não. Se o Juventude ganhar do Bahia, o Juventude vai chegar aos 32, não passa o Atlético Paranaense. Mas se São Paulo ganhar, a Bahia ganhar e Ceará ganhar, todos eles passam o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense vai terminar a rodada como o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Eu estou falando. O Atlético Paranaense tem que abrir o olho. O formato de jogo do Atlético Paranaense é maneiro para mata-mata. Mas a pontos corridos, não é. E eu não estou falando de hoje. A galera do WhatsApp, do Furacão, do Resenha com Furacão, está de prova que eu venho falando isso. Não é. O Furacão tem um veneno contra os adversários no mata-mata. Mas esse veneno não funciona nos pontos corridos. E pior, esse veneno que o Atlético Paranaense criou, hoje, o Furacão tomou esse veneno. Hoje, quem provou do próprio veneno foi o Furacão. A gente vai falar sobre Furacão 0, Santos 1.
Ah, e um outro detalhe, meu amigo torcedor do Furacão e do Santos. A gente não pode desmerecer a vitória de alguém. Porque se você desmerece a vitória de alguém, você vai estar dando margem para que quando seu time ganhe, desmereçam a vitória do seu time. Eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membros, aqui embaixo de azul, se tornando membro do canal, você ajuda o canal a crescer. Galera, é muito simples explicar o que aconteceu na Arena da Baixada hoje, Furacão 0, Santos 1. Muito simples. Você pega a camisa do Santos, pega o Santos, coloca a camisa do Atlético Paranaense. E você pega o Atlético Paranaense e bota a camisa do Flamengo. Você vai lembrar de quarta-feira. Lógico, guardadas as devidas proporções. Porque nem o Santos tem a qualidade do Atlético Paranaense para contra-atacar, como o Atlético Paranaense não tem a qualidade de toque de bola, até por causa do meio de campo que o Flamengo tem, de condução de bola. Porém, se você pegar os números, o que aconteceu em Flamengo 0, Atlético Paranaense 3, pela Copa do Brasil na quarta-feira, você vai ver que os números são muito parecidos do que aconteceu hoje. Atlético Paranaense 0, Santos 1. Quer ver? Vou botar aqui na tela para você ver. Vamos lá. Aqui na tela. Tá aqui, ó. Estatística. Olha a quantidade de chutes do Atlético Paranaense. 29. Olha quantos em direção ao gol. 6. Olha a posse de bola. 67. Esses números aqui são muito parecidos com os números que o Flamengo teve no jogo passado. E aqui eu só estou comparando com o jogo passado para a torcida do Atlético Paranaense entender quando eu analiso o jogo friamente. Porque mata-mata é uma coisa. Pontos corridos é outra. O mata-mata você pode jogar atrás, jogar no contra-ataque e ser campeão. O mata-mata você pode ser campeão empatando todos os jogos. E aqui não é demérito. Não é demérito. Você pode ser campeão empatando todos os jogos. Vamos lá, você entrou nas oitavas de final. Você empatou as 2 partidas e foi para os pênaltis, ganhou. Chegou às quartas de final. Não estou falando que o Atlético Paranaense aconteceu isso. Não é isso que eu estou falando. Mas você pode empatar todos os jogos e ser campeão da Copa do Brasil. E com um time inferior. Beleza? Vou falar de novo. Eu não estou falando em relação ao Atlético Paranaense. Eu estou falando no geral. No pontos corridos não dá. Se você empatar todas, você vai ser rebaixado. Porque você só vai fazer 38 pontos. Você tem que atacar. Você tem que ir mais para cima. No mata-mata, não necessariamente. No mata-mata, você pode, quando pegar um time igual ou um pouquinho com a qualidade melhor, você pode jogar atrás, porque você sabe que o time adversário vai para cima de você. O que não aconteceu hoje. O que aconteceu hoje no jogo? Olha quantos chutes o Santos deu. Olha em direção ao gol. Olha a posse de bola. Olha quanto que o Santos errou de passe. Agora vamos lá para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou falando. Quem é que merecia ganhar hoje?
Quem merecia ganhar era o Atlético Paranaense, pela quantidade de posse de bola, chutes a gol, beleza? Só que é justo a gente falar que o Santos não merecia ganhar? Se a gente falar que não é justo o Santos não merecia ganhar, a gente vai falar que foi injusta a vitória do Atlético Paranaense contra o Flamengo na quarta-feira. E foi injusto? Não foi injusto. Foi justa a vitória do Atlético Paranaense, como foi justa a vitória hoje do Santos. Eu estou fazendo essa comparação justamente para a galera entender. O que foi que o Carille fez? O Carille espelhou o time. O Santos jogou com 3 zagueiros, exatamente igual ao Atlético Paranaense. Botou jogadores abertos pelo lado, Marcos Guilherme correndo muito pelo lado, um outro garoto que entrou no lado do Marinho, que tem muita qualidade, moleque, por sinal, mas é novinho, mas tem muita qualidade, aberto por outro, tentando explorar o contra-ataque. Já causou um incômodo no Atlético Paranaense. Porque esse jeito de jogar é o jeito do Atlético Paranaense. É o veneno que o Atlético Paranaense usa contra os adversários. Santos tentou alguma coisa, não conseguiu, recuou. O que o Atlético Paranaense teve que fazer, jogando em casa com essa torcida? Propor o jogo, começou a tocar a bola. Só que o Atlético Paranaense não tem a característica de tocar a bola, porque é um time que gosta muito de chegar logo ao ataque. Então, 4, 5 passos para chegar logo. E para você propor o jogo, você tem que tocar, mas você tem que ser um pouquinho mais paciente. Não é o caso do time do Atlético Paranaense, até porque não tem os jogadores com esta característica. As características dos jogadores do Atlético Paranaense são mais incisivos. E outra, estava o Nicão no banco. Sinceramente, não entendi por quê. Não sei se ele sentiu alguma coisa, poderia estourar, mas o Nicão estava no banco. Acho que não era para ter poupado o Nicão, mas beleza. O Nicão estava no banco, entrou no segundo tempo. Mas aí o bicho já estava pegando, né? Então, o Atlético Paranaense ficou tentando, mas chutou muito pouco ao gol no primeiro tempo. Primeiro tempo teve muito pouco chute do Santos e muito pouco chute do Atlético Paranaense. O detalhe é, se o Santos fosse o Atlético Paranaense, o Santos tinha saído o primeiro tempo ganhando. Por que eu estou falando isso? Porque o Atlético Paranaense não marcou o Santos do jeito que marcou aqui no Maracanã na quarta-feira. Porque o Santos não estava propondo o jogo. Então, o Atlético Paranaense estava dando espaço. E o Santos teve pelo menos uns 4 contra-ataques para fazer o gol. E o Santos não conseguiu encaixar o contra-ataque. Até encaixava, mas errava o último passe. Por isso que o Santos não é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não tinha perdido esses contra-ataques. O Santos perdeu esses contra-ataques. Vai para o segundo tempo 0-0. Mas o Santos teve, em outro detalhe, o Marcos Guilherme, jogador do Santos, ele deu uma entrevista perfeita. Ele falou, o jogo tá bom pro Santos. Se a gente acertar o contra-ataque, a gente ganha. O jogo tá bom pro Santos. Ele disse isso na entrevista. E tava. Eu tava enxergando o mesmo jogo que ele. Exatamente o mesmo jogo. Vai pro segundo tempo. Entra Madison, jogador bom na cabeça. Não tinha o Marinho. Logo no início, o Santos mete 1-0. Gol do Madison de cabeça. A partir daí, o que acontece? Vira um ataque contra a defesa. Estava pelo WhatsApp falando com meus amigos, torcedores do Atlético Paranaense, e o meu amigo Johnny falou, tá um ataque contra a defesa, parece quarta-feira. Olha que o Johnny é torcedor do Atlético Paranaense. Mas na quarta-feira, o segundo tempo, ficou um ataque contra a defesa. A diferença é que a defesa não tomou gol. O Santos agarrou pra cacete, o Flamengo perdeu gol pra caralho. Estão lembrados? E o que aconteceu no segundo tempo de hoje? O goleiro do Santos pegou pra cacete o João Paulo, da mesma maneira que os torcedores do Flamengo xingaram o goleiro do Atlético Paranaense na quarta-feira, eu tenho certeza que os torcedores do Atlético Paranaense xingaram o goleiro do Santos. Porque ele pegou tudo, irmão. Não passou nada. Nada. Agarrou pra cacete. É um goleiraço, né, parceiro? O goleiro do Santos é um puta de um goleiro. Não é à toa que tem time gigante aqui no Rio de Janeiro querendo João Paulo, né? Para ano que vem. Então, o Atlético Paranaense foi para dentro,
Bola na trave, o Terãs perdeu um gol incrível. O Terãs, um dos melhores jogadores, perdeu um gol incrível. Bola na trave, bola passando perto, o goleiro pegando, um bombardeio e a bola não entra. O Santos ainda teve uns 2 ou 3 contra-ataques, porque se o Santos fosse o Atlético Paranaense, os contra-ataques que o Santos teve no primeiro e no segundo tempo tinha matado o jogo. Esse jogo poderia ter terminado 2-3-0 tranquilamente para o Santos, porque teve oportunidade de contra-ataque. É porque o Santos não é o Atlético Paranaense. Terminou o jogo, Atlético Paranaense 0, Santos 1. Justo o placar? Se eu falar que não foi justo, eu vou ter que falar que o placar do Atlético Paranaense contra o Flamengo não foi justo. Porque o Flamengo chutou 26 vezes, 11 em direção ao gol. O Atlético Paranaense chutou 5, 3 entraram. Então, irmão, o Atlético Paranaense jogou mais. Lógico que jogou. Mas o Santos se defendeu bem. Teve sorte da bola não entrar, bateu na trave. O goleiro é um monstro e fez o gol. Então, irmão, foi justo a vitória do Santos. A gente não pode desmerecer. Foi uma tática. Ele usou essa tática. O Santos usou a mesma tática que o Atlético Paranaense usa nos mata-matas. Tenho certeza que o Atlético Paranaense vai usar a mesma tática contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Porque não tem outra forma de jogar contra o Atlético Mineiro. Vai ter que jogar dessa forma. Quanto o Bragantino, talvez não. Mas mesmo assim, mesmo com o Bragantino tem uma posse de bola muito maior do que a do Atlético Paranaense. Mas pode funcionar ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Mas, nos pontos corridos, essa tática parece que não está funcionando. Bom, não tem nada perdido. Não está na zona de rebaixamento, pode ficar perto, pode terminar a rodada como o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Isso pode acontecer. Mas não pode desesperar. Mas tem que ligar o alerta. Tem que deixar o alerta. Porque imagina o jogo anterior contra o Bragantino na Copa do Brasil. Na Sul-Americana, dia 20 de novembro. Imagina se na rodada anterior a esse jogo o Atlético Paranaense estiver na zona do rebaixamento. Vai poupar jogadores? Vai ter que botar o time principal para tentar ganhar. Pode machucar alguém. Então, irmão, o Furacão tem que correr. E o Santos, parceiro, olhou, pegou a fórmula do Atlético Paranaense, só mudou a tarja, colocou o Santos, enganou o Atlético Paranaense e deu para ele dizendo que era suco. O Atlético Paranaense tomou e não era suco, era o seu próprio veneno. Foi isso que aconteceu. Amigos, grande vitória do Santos. Com isso, o Santos termina a rodada por enquanto, né? Termina por enquanto na 11ª colocação com 35 pontos e o Atlético Paranaense é o 13º com 34 pontos. Só que se o São Paulo empatar, o São Paulo passa o Atlético Paranaense cai para a 14ª colocação. Se o Bahia ganhar o seu jogo contra o Juventude, o Bahia vai para 35 e também passa o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pode cair para a 15ª colocação. E no domingo, se o Ceará ganhar do Fluminense, o Ceará vai a 36 pontos. Também passa o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense corre perigo real e pode terminar sendo o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A água está batendo aqui. Está na hora de pensar. 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense. Nenhuma vitória. O Santos, 5 jogos. Os últimos 5 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate.
a campanha do Santos é melhor. É por isso que está na frente. Então, meus amigos, um grande abraço, até mais, conto com vocês. Fui, valeu!